sei, mano, eu ficava puto. E aí eu fui de vendedor, aí comecei a entender. Eu lembro até hoje a grande sacada que eu tive que me... Porra, eu vi que eu era diferente, assim. Foi quando eu visitei a Mordecai Imóveis, na rua Conde Bonfim, e o cara falou, eu faço imã de geladeira. Pessoal do YouTube, tá tudo bem com vocês, né? Eu desejo que sim. Rapaziada, o corte desse podcast, os caras tá falando de dinheiro, é papo de milionário. Como é ser milionário? A gente vai ver essa situação aí, né? Só que o papo eu acho que ele vai um pouco além pelo que eu entendi. E a gente vai reagir a esse vídeo agora no momento. Não só durante, mas no final eu dou aquele papo reto. Mas eu prometo tentar deixar vocês assistir. Bora pro corte. Qual que é a parada mais legal que tu descobriu que dá pra fazer com grana, cara? Porque tu não quer grana por grana, quer? Mais legal. Ele sabe fazer coisa legal, viu? Esse sabe. Eu tenho um mentor bom também. Tu sabe como é que... Sabe a grande piada do G4 como é que é? Quando a gente viaja, o Thales escolhe a cidade e compra um pedaço da cidade. O Nardon se coloca em cativeiro. E eu normalmente troco a viagem por post no Instagram. Tu se coloca em cativeiro? É a zoeira dos caras, os caras não aguentam. Era assim. O único cara que tava comigo lá no rolê que a gente foi fazer em Pirassununga era o cara. Irado. Aqui, ó. Foi irado. A coisa mais maneira que eu já fiz com dinheiro é dar estrutura pra minha família. Meu pai, pra minha mãe e hoje pra minha filha. Quando eu vejo a estrutura que a minha filha pode ter, a minha esposa pode ter e a minha esposa pode focar na criação dela, é um senso de, porra, eu consegui, mais surreal que eu já tive na minha vida. Principalmente meu pai, minha mãe e minha filha. Com a minha filha, então, é muito maneiro, entendeu? Ver minha esposa de tarde com ela, porra, cuidando dela, educando e tal, é muito, muito, muito legal. Posso botar uma verdade universal agora? Vamos lá, internet. Parem pra pensar nisso. Só existe um trabalho importante no mundo, que é construir um lar e formar um ser humano. Papo reto. Falou uma verdade. Vou falar uma coisa pra vocês. Esse maluco tem uma cara de 7-1, rapaz. Eu achei. Vocês não estão nem ligados quem é. Todos os outros trabalhos servem pra servir a esse trabalho. É exatamente o que ele falou ali. Bom, isso é uma verdade pra mim. Isso é uma verdade pra todo mundo. Eu não sei se o Bruno quer ter uma família, por exemplo. Esse moleque esquisito. O problema é dele, né? O que eu tô dizendo é assim... Só uma complementada aqui. Hoje em dia, muita gente só quer saber de sucesso. Principalmente uma jovem, carro, é luxo, é fama, é dinheiro. Mas no final tem gente que acaba ficando sozinho, cara. E ficar sozinho deve ser uma coisa horrível, sinceramente. Dinheiro não compra tudo. Ele ajuda, mas não compra tudo. Gratuito. O que o Alfredo acabou de falar é o seguinte, que eu concordo plenamente. Não existe uso melhor do dinheiro do que você dar uma estrutura pra sua família. Ele tá essencialmente falando a mesma coisa que eu falei. Eu só coloquei aqui o que pra mim é uma regra pra vida. Não existe nenhum trabalho mais importante do que construir um lar e formar seres humanos direitos e funcionais. Todos os outros trabalhos, tudo que os três aqui fazem na vida, faz pra subsidiar isso. Né? Então, assim, se a gente fizesse a quantidade de grana que a gente faz e a gente não desse uma estrutura digna, que a nossa família tem condição de ter hoje, digna dado o nosso padrão, né? Pô, eu me sentiria um merda. Entendeu? Eu falo, pra que eu faço tanta grana, então, pra deixar a minha família, passando perrengue? Não faz sentido. Não faz sentido. Pô, de verdade. O cara de 7 aí falou uma verdade, cara. Vou falar uma coisa pra vocês. Ele entra numa discussão aqui, na minha opinião, tá ligado? Rapidinho, sobre a gente ficar rico. Não ficar rico, mas tu prefere só acumular o dinheiro, tá ligado? Do que ajudar a própria família. Tem muita gente que é assim. Não tô falando que você vai ficar cheio da grana e vai ficar bancando todo mundo. Eu não concordo. Entendeu? E aí, família... Parece óbvio que eu tô falando, mas tem um monte de gente que não pensa assim, não, filho, pai, mãe, né? Galera, e tem gente que não pensa assim, não. Eu concordo que tem gente que não pensa assim, fala, mas eu concordo com você. Eu prefiro ver mais número no banco do que dar uma estrutura melhor pra minha família. Pô, deixa esses caras se fuder. Eu não concordo. Eu acho que a galera tem que ter uma estrutura legal. Por outro lado, cara, como é que tu vê a ideia de... tem pessoas que quando a gente ajuda, e eu não tô falando aqui pai, mãe, nem família, tô falando isso não, mas tô falando assim, uma ideia de... tem gente que quando a gente ajuda, a gente atrapalha, né? Aquela ideia do casulo, a borboleta, quando você tirar a borboleta do casulo... Depende do que você... E aí já vem uma visão um pouco polêmica, né, pai? E polêmica. De ajuda.
Então, tipo assim, como criação de filhos, por exemplo, como eu criei a minha filha, né, que é uma menina ótima. Cara, eu nunca dei nada exuberante pra ela. Eu nunca dei nada fácil. Ela cresceu na meritocracia, que é, cara, você quer ter acesso a uma parada? Me entrega primeiro. Ah, eu quero ter acesso a coisa X. Tá, passa em medicina. Já que você quer fazer medicina, faz isso. Né? Passa em medicina, passa numa boa faculdade de medicina. Ah, pô. Cara, você tem uma filha de 20 e tantos, né? Tá no 3º ano de medicina. Isso é muito louco. E aí... igual o pai. Aí, pô... Aí eu lembro que tu foi pai novaço, verdade. Foi pai com 15. Então é o seguinte, a forma como a minha filha foi crescendo eu poderia, como a gente cresceu separado, cada um canto, né, tinha 15 anos, eu poderia simplesmente, sei lá, comprar o amor dela com bens. Eu nunca fiz isso. Porque, e não farei isso com a Maria, que vai nascer em agosto, não farei isso com os meus outros filhos, que vão nascer ao longo dos outros anos, se Deus me permitir. Eu não acho que o nosso trabalho como pais, e aí se a gente chama isso de ajudar, tirar as dificuldades naturais que as pessoas deveriam ter e tirar a fome dessas pessoas. Então, eu vou te dar um exemplo bem claro, assim, pô. Quando a minha família viaja comigo, eles viajam no nosso avião, entendeu? Agora, se tiver viajando separado, a não ser que seja minha esposa, vai de econômica. É isso aí, meu. Eu dei de econômica minha vida inteira, pô. Ué, mas ele tá falando família, né? A família. Pô, já tá pagando a viagem, cara. E eu concordo com o Japacete aí, concordo. Já tá pagando. Pô, qual é o problema de viagem econômica? Por que você vai andar de business? Só porque é minha filha? Não tem dessa. Porque senão eu tiro o direito da conquista disso dela e essa fome de falar, pô, um dia eu quero andar de business. Então eu quero conquistar essa parada. Se você tirar a fome, você destrói um ser humano. Cara, se você tirar a fome, você destrói o ser humano. E é por isso que eu falo isso, cara. Tem muito pai que destrói o filho que é herdeiro por tratá-lo como herdeiro e não como sucessor. Eu vi isso. O Adib fala isso muito bem, né? Também. O Adib dá um puto exemplo. O Adib tá fazendo um ótimo. Aí a gente analisando essa parada, tá ligado? Rapidinho, que realmente existe uma diferença enorme. Assim, vamos botar de você ajudar a pessoa, criar ela, tá ligado? Você criar uma pessoa sem noção da realidade. Porque você tem que educar mesmo teu filho, mostrando ele a noção da realidade. Essa parte eu concordo. E é por isso que eu falo isso, cara. Tem muito pai que destrói o filho que é herdeiro por tratá-lo como herdeiro e não como sucessor. Eu vi isso. O Adib fala isso muito bem, né? Também. O Adib dá um puto exemplo. O Adib tá fazendo um ótimo. Aí a gente analisando essa parada, tá ligado? Rapidinho, que realmente existe uma diferença enorme. Assim, vamos botar de você ajudar a pessoa, criar ela, tá ligado? Você criar uma pessoa sem noção da realidade. Porque você tem que educar mesmo teu filho, mostrando ele a noção da realidade. Essa parte eu concordo. Eu trabalho com o seu sucessor ali, mas é muito raro isso. Geralmente, como o cara é muito ocupado e tem tanta coisa pra fazer na vida, ele, foda-se, toma esse negócio aí. Então você ter essa coragem de... Dói meu coração, meu irmão, porque, porra, a minha vontade que eu tenho é minha filha quer viajar, vai no meu avião, foda-se, tá ligado? Não dá nada na minha vida. Só que, porra, eu não posso fazer isso, tá ligado? Eu vou destruir a pessoa, vou tirar a fome. Então, você conseguir fazer artesanalmente esse trabalho de ajudar, conduzir esse ser humano rumo à eudaimônia, né, que é a busca pela evolução, a busca pelas virtudes, esse é um trabalho muito nobre, é o trabalho mais importante que você tem na tua vida, é mais importante do que construir a tua própria empresa, mas... você tem que fazer com muito cuidado para você não cortar caminho, pegar atalhos que eventualmente vão mais atrapalhar do que ajudar. Pô, cara, o cara tá falando uma parada aí que tem um pouco de sentido. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Vocês acham, assim, que filho de milionário... Eu não conheço nenhum milionário, e muito menos um filho de milionário, tá ligado? Sofre menos ou cresce, assim, um pouco perdido da cabeça. Tipo, filho do Luciano Huck. Da Angélica. Tu acha que eles crescem, assim, perdido na cabeça, ratinho? Esse milionário aí, milionário, né? O que te transformou nesse cara que só pensa, neurótico, que só pensa em trabalhar, cara? Que ama isso, inclusive. Foi ser pai aos 15? Foi o que te transformou? É o quê? Tem medo de ficar duro? O que te transformou no cara que gosta tanto de trabalhar quanto você? É que a real é o seguinte, para uma pergunta complexa disso, não existe resposta simples. Então não existe um elemento.
né? Geralmente o pessoal vai e pergunta assim, me dá uma dica pra minha empresa. Cara, não existe uma dica, não existe um elemento, sabe? Essa simplificação de coisas complexas não existe. Então, tem alguns fatores. Fator número 1. Eu cresci morando de favor na casa do patrão da minha avó. Minha avó era empregada doméstica semi-analfabeta, que me criou na casa do seu patrão, chamado Jorge Rocha, que carinhosamente me aceitou na sua casa, que eu chamo de avô, né? Então, eu nasci daí. Então eu nasci de um lar de rejeição, de me sentir inferiorizado, de ser o patinho feio ali da cidade. Eu nasci numa cidade de 30 mil habitantes, então, eu era o cara sem pai nem mãe, que, era o neto da empregada, que tava ali, sabe? Eu me senti um estranho em cima daquele lugar. E como é que foi fazer um filho com 14 anos? 15, no final do dia, cara, foi ótimo, né? Fuder é bom demais, né? Calma aí, cara. Não é isso que eu tô dizendo, não, pô. Eu sei. Mas essa é a real, pô. É um moleque com 15 anos de idade, com hormônio à flor da pele, que não usava camisinha. O que faltou? É isso que dá, pô. Faltou camisinha. Faltou juízo. Graças a Deus. Faltou juízo. Porque tem uma filha maravilhosa. Que é a filha mas deu dele tudo de certo. 23. Mas de qualquer jeito, assim, não me arrependo, Deus é muito bom, cara. Isso é doido. Deus te coloca... Tinha tudo pra dar errado essa porra. Tudo pra dar errado. Mas tem coisa que nem dava pra falar, que tinha muito mais coisa pra dar errado. Você conhece alguém bem sucedido que não é subestimado? Não. Não tem como. Não. E eu não conheço ninguém, assim, bem... É forte, né? Forte. A pessoa tem que ter foco, né? Tem que ter foco. E também oportunidade de encontrar aquele caminho. sucedido numa parada diferente que não é Obcecado. Obcecado. É, foco, hiperfoco, obcecado. Porque eu tô te perguntando isso, assim, parece que eu sou mó relax, mas eu só penso nisso. Pois é, mas Tá todo ligado? mundo que eu conheço que construiu alguma coisa grande é paranoico. Só as pessoas têm paranoias diferentes. Entendeu? O Nardão acabou de falar que é paranoico com caixa, o Alfredo tem essas paranoias lá, eu tenho as minhas. Todo mundo que constrói alguma coisa transformadora é absolutamente obcecado paranoico. Qual a diferença de um campeão olímpico pra ele? Ou pra mim? Não, ou o cara pra é ele, ou pra paranoico, o você? cara é obcecado também. O cara ganha, mas se não for o recorde, que merda. É isso. E mesmo depois assim, ele volta na a outra vida- Olimpíada pra quebrar o próprio recorde, mano. Isso é muito louco. A vida O inteira recorde é dele, teu. a vida inteira É verdade, né? O cara treina igual maluco, né? O cara é obcecado em treino, né? Mas é uma combustão, né? O cara treina pra conquistar o que tem que conquistar e depois parou. Agora eu não sei se quem é milionário. focada em fazer aqueles 100 metros mais rápido. O recorde é dele. Não tem ninguém perto de quebrar. Ele se fode 4 anos pra tentar quebrar o próprio. É um doente, pô. É isso. Pra É por isso que as 90%. pessoas não entendem, mas esse é um papo que é o seguinte: o cara que, não, sei lá, não quer empreender, não quer, se colocar nesse momento de risco, não tem problema nenhum, cara. Graças a Deus que não é todo mundo que quer tomar quantidade de risco, ser paranoico, ter essa vida que a gente tem. Porque se todo mundo quisesse, quem quer trabalhar com a gente pra construir esse negócio, entendeu? Então, as pessoas têm vocações diferentes, tolerância pra riscos diferentes, mesmo entre empreendedores. Empreendedores têm tolerâncias pra riscos diferentes. Tem, cara, o cara tem culhão, assim, diferente, tem níveis de aguentar trabalho duro diferente. Tem gente que fala, cara, isso aqui pra mim é o meu limite, entendeu? E quando você para pra pensar, sei lá, caras como o Elon Musk, velho, não é há muito tempo atrás, assim, sei lá, 5, 7 anos atrás, um amigo próximo do Elon Musk, que eu conheci em outubro, que é cofundador da PayPal, me contou que o Musk tinha 20 milhões de dólares só de dinheiro líquido e que ele precisava desse dinheiro pra fazer A Tesla ou a SpaceX. ou ele tinha que alocava escolher. na Tesla ou na SpaceX. Ele tinha Ou mais chance se ele colocasse 21 ou na outra. Ele dividiu e colocou 10 nas duas. colocou 10 nas duas e tipo assim, e arrumou mais dinheiro e assim, se desse errado, tá quebrado. É da mesma forma. O cara, ele apostou, né? Ele apostou. Tem tanta gente aí que aposta no Tigrinho, ele botou em um e botou no outro. Ele falou na cabeça dele, algum vai dar bom, ou eu vou perder tudo. Aí hoje o cara mais rico do mundo, tem quase $1 trilhão de patrimônio, 800 e tantos bilhões de dólares de patrimônio. Muito louco, mano. O nível de Você trabalho queimar que os navios, não é? Isso é tipo, meu irmão, é o que tem. É o plano não A, é só B, C, isso, não, D, mano. F, porque G, é o H e seguinte, J. esse cara provavelmente trabalha mais que nós três juntos. Não, para. Não trabalha nada. Tem vários que trabalham pra ele, né? Só fica nos papos. Por que um cara que tem quase $1 trilhão de patrimônio trabalha mais que nós três juntos? A cachaça dele, pô. O cara, ele tá no lugar de potência dele, ele é o homem mais transformador do século. Ele tá discutindo data center no espaço, irmão. Tá ligado? Enquanto a gente tá discutindo aqui, como é que vai melhorar esse negócio? Tá em outro patamar. As pessoas não entendem isso, que não vivem o que a gente vive, que não conseguem compreender esse negócio. Entendeu? Então, às vezes o cara olha e fala assim, o cara trabalhou na lua de mel dele,
Porra, meu irmão, você faz 500 milhões por ano ali de receita, você bota 100 milhões no bolso por ano de geração de caixa. Por que você trabalha na tua lua de mel? Mano, não é por grana não, velho. Se fosse por grana, já tinha parado de trabalhar faz tempo. É só ajustar com o de vida. Na verdade, o que a gente faz aqui é porque a gente gosta muito da missão que a gente faz. A gente gosta muito da parada que a gente faz. Dinheiro é commodity, mano. Cara, é o nosso passatempo, é a cachaça. E daí cada um tem um motivador diferente. O dele foi esse, né, essa infância e tudo isso que ele viveu, e a causa, o propósito, e a gente acreditar que a gente consegue fazer muito mais. O meu é um play diferente. O meu é, cara, eu quero fazer coisas que são impossíveis. Cara, como eu consigo fazer coisas que ninguém nunca fez antes? O meu, acho que eu fui muito subestimado pela minha família. E aí veio uma vontade diferente de provar pro meu pai, assim, sabe? Jogar na cara, falar, ó, toma. Cara, pra mim o que move esses caras aí, tá bom? É ego, mano. Missão, obsessão, tá ligado? É muita coisa, mano. É vontade de provar algo. Ou só pode ser medo de voltar pra pobreza, né? Apesar que, pô, o cara pra voltar pra pobreza, já com um patamar desse, não tem sentido. Tadinho, seu pai é bonzinho. É real. Foi bom. Meu pai sempre foi mais treinador do que paizão, sabe? Sempre foi um paizão, mas ele sempre foi muito mais me preparando do que... Tipo, meu pai tinha todas as ferramentas pra facilitar a minha vida, ele não facilitou. Então ele foi muito esse estilo que o TG falou de meritocracia, de, cara, vou te formar pra vida e tal. E pra isso o jeito dele foi meio durão. Então, mas o fato de ter sido subestimado pela minha família, tal, por ser esse cara discreto... Isso explica muita coisa, né? Muita coisa. No grupo de amigos, né? Eu lembro até hoje das zoações, pô. Ah, valeu Alfredo Justus, hein? Alfredo Justus e tal, porque eu comecei a trabalhar mais cedo e aí eu deixava de aceitar vários rolês, porque, puta, eu tinha que fazer uma reunião, eu tinha que vender cartão de visita, vender imã de geladeira, porque a minha carreira, a minha história é engraçada nesse ponto. Eu comprei meu primeiro emprego. Como assim comprou o primeiro emprego, parceiro? Eu pedi estágio pro meu pai e ele falou, não, melhor não. Então ele já me rejeitou. Vi ele dando em estágio pra todos os filhos dos amigos dele. Quando foi a minha vez de pedir, ele falou não. Aí eu fui tentar ser estagiário em agência de publicidade. Tentei 6, fui rejeitado em 6. E aí eu vi uma oportunidade de comprar um kit gráfico pra virar revendedor gráfico. Na Gráfica Primos, no centro do Rio de Janeiro. Ah, sim. R$540, comprei o kit, botei embaixo do braço e comecei a vender. Porta em porta, no Conde Gourmet, na Mordecai Imóveis, na farmácia. Pô, panfleto, imã, tal, 9x5, imã parcial, imã total, panfleto 10x15, porra, 21, com dobra, com vinco, verniz fojo e tal. Então eu comprei meu primeiro emprego e comecei a vender. Essa foi a realidade. E aí eu comecei muito cedo. E aí meus amigos tudo trainee da Ambev, tudo, porra, os promessa, né? Cara, eu queria ter o dom de vender, tá ligado? Ter paciência de vender. Lembro até hoje da boca da minha mãe salivando. Fulano, Henrique, do quarto andar, trainee da Ambev. Eu sou trainee da Ambev. Você tentou entrar de 3 mesas, pô? 4.300. Cara, nessa época eu tentei até ser garçom do Outback, mano. Porque ganhava bem o garçom do Outback e era uma parada legal, assim. Era tipo, pô, o cara tem chance de virar o executivo do Outback. Só que você tinha que começar como garçom. Lá da Barra da Tijuca, lá, na Avenida das Américas. Fui lá e tentei, mano. Não passei nem pra garçom do Outback. Não passei, mano. Eu ficava puto. E aí eu fui de vendedor, aí comecei a entender. Eu lembro até hoje a grande sacada que eu tive que me... Porra, eu vi que eu era diferente, assim. Foi quando eu visitei a Mordecai Imóveis, na rua Conde Bonfim. E o cara falou, ó, eu faço imã de geladeira, cartão, panfleto, 2 vezes no ano. Eu falei, legal. E eu fui na esquina no Conde Gourmet. O cara falou, cara, eu preciso de imã e cartão de visita toda semana porque muda o preço do quilo. Eu falei, o esforço é o mesmo, o restaurante precisa 1 vez por semana e o outro cara faz 2 vezes por ano. Mano, aqui eu tenho muito mais dinheiro. E aí qual foi a sacada que eu tive? Porque o Guilherme fala isso, Benchimol. Às vezes ser preguiçoso é ser inteligente. O que eu falei? Falei, porra, mano, se eu tiver que ficar vindo toda semana aqui vender, vai me dar trabalho pra cacete. Eu vou inverter, eu vou virar pro cara e falar, cara, faz o seguinte, me paga R$1.500 por mês e eu te faço o valor de gráfica lá, o valor de fábrica. Aí ele falou, é? Falei, pô, tu compra direto da fábrica e tu me garante R$1.500 por mês. Que era mais ou menos o que, pô, se eu tivesse que ficar negociando, eu ia conseguir ganhar. Então eu troquei desconto por fidelidade. Tá ligado. Aí, pô, tá fechado. Falei, opa, isso aqui colou. Aí eu fui em 10 restaurantes da Tijuca, Fazenda Urbana, fui na Naturale, fui em 10 restaurantes, os 10 fecharam. Eu falei, queria um negocinho. Então imagina eu com 18 anos, fazendo,
porra, 15 mil reais por mês, Chupa Ambev. que era 10 restaurantes. Dinheiro pra caramba. Pau, não esquece, moleque. Eu era o playboy da Baronete, porra. Era Playboy combo de quinta a sábado, era 10 o combo. Só pra pedir, era assim quando era moleque, né? Pô, tu fecha o combo hoje, tu fecha o combo hoje. Meus amigos tinham que vender Night Shocks pra fechar o combo comigo. Porque naquela época eu fiz 15 mil de era recorrência. Night de boy do Rio. Aí eu aluguei uma sala, aí eu comecei a fazer o negócio virar um business nessa sacada. Legal. Essa foi a sacada que eu vi que, porra, e os caras se matando de gráfico. Os caras da gráfica eu não entendia. Falava, caraca, mano, esse moleque tá consistente aqui, comprando pro mesmo cliente. Falei, cara, esse moleque... Porque gráfico era o maior troca-troca, né? Porque era sempre quem tava mais apertado, quem tava mais apertado, trocava mais cheque barato. na época, aceitava cheque. O meu não, o meu eu invertia. Eu falava, cara, me paga aqui fixo que eu te dou preço de custo. Pode crer. Teve uma visão, né? Teve uma visão legal. Papo reto. Vou dar um papo reto assim, né? Sem entender muito do assunto, tá ligado? Quer saber, parceiro? O seguinte, talvez o maior segredo desses caras, eu vou botar assim, né? Dessas pessoas não seja tanto a inteligência absurda. Sorte, talvez, resistência, obsessão e não aceitar viver pequeno. Sabe quando você é confortável com a vida que você leva? É isso. A pergunta que eu quero fazer a vocês é a seguinte: qual é a tua opinião real de vocês sobre o corte desse podcast? Pode criticar que eu falei, mas eu quero saber, dinheiro muda quem a pessoa é ou só revela quem ela sempre foi? E outra, pra ficar muito rico, precisa ser obcecado mesmo ou isso é papo de coach? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do papo reto e desse vídeo aí que a gente reagiu. Próximo vídeo, tamo juntão.